O primeiro princípio de todo facilitador é fazer as pessoas pensarem. E muitas vezes a ideia é que para incentivar as pessoas a pensarem, vocês colocarem questões, colocarem desafios. Talvez muitos de vocês tenham ouvido falar do método socrático. O método socrático é através das perguntas, você vai guiando as pessoas no processo de reflexão. Quem vai chegar à conclusão é a própria pessoa. E às vezes isso pode acontecer na nossa relação com os nossos filhos, né? Eu sempre conto a história daquele pai que pegou o jornal de domingo, se instalou no melhor sofá de preferência, né? Ele vai lá e abre o jornal e o seu filho de 4 ou 5 anos, sabe aquela fase que a criança está perguntando, quer saber de tudo? Pai, por que isso, por que aquilo e tal? E de repente chega o filho. E aí, essa é uma hora preciosa em outro sentido também, né? Que eu já vou aproveitar e passar para vocês. É a atenção plena, não meia bandeira. Então o pai está assim, abriu o jornal e o filho está vindo, ele pode atender assim, ó. Diz aí, meu filho. Aí o filhinho olha e fala, ops, essa reunião vai ser breve. Não é? Até pelo corporal, né? Pelo não verbal do pai. E aí a criança faz uma pergunta e o pai simplesmente, sem levantar, sem baixar a mão, diz, isso é fácil, meu filho, é isso. Dá a resposta e já o olhar se voltou para o jornal. Essa é a opção A. Qual é a opção B? Baixa esse jornal, né? Posso voltar a qualquer momento para o jornal. Para esse momento, não. Aí você está absolutamente inteiro à disposição do seu filho e o garoto pergunta. Aí o pai responde com outra pergunta. E vai ficar um ping-pong aqui. E você, o que acha? Eu acho isso, e tá bom. Mas você já pensou nisso? E esse diálogo, esse ping-pong vai ocorrer, o pai não vai dar uma resposta e o garotinho vai chegar à conclusão. O garotinho chega na fase que eu chamo de pois é. E conclui. E ele vai embora, satisfeito com a interação. Esse é um momento precioso em que você está fazendo o quê? Ensinando o garoto a pensar. Então, num certo sentido, essa história nos ajuda, nessas horas que as pessoas vêm perguntar, de vocês incentivarem as pessoas a procurarem as suas respostas. Então, um dos trabalhos mais importantes de vocês é esse, porque no momento que as pessoas começam a pensar por si, elas estão se empoderando. E talvez esse seja algo de maior contribuição que vocês possam dar para as pessoas ao seu redor. Um outro princípio importantíssimo também, como facilitadores e como mestres, é nunca subestimar as pessoas. Nunca. Porque no momento que você subestima, você começa a falar do alto da sua sabedoria. E você diminui as pessoas. Ao diminuir as pessoas, é claro que as pessoas é o caminho inverso do crescimento e da evolução. Então, nunca subestimar as pessoas. A gente nunca vai saber a qualidade da pessoa, até as pessoas, onde as pessoas podem ir. E talvez o facilitador, ao fazer isso, ele nunca vai subestimar, mas também ele vai querer ser surpreendido. Desejo até de ser surpreendido por alguém que esteja, talvez, num nível de consciência maior do que o próprio facilitador. Teria um terceiro princípio, que é o processo inteiro que vocês vão estar facilitando, é muito mais de aprendizagem do que de ensino. É a pessoa que tem que aprender. Aí você cria um contexto para que as pessoas captem, vejam a essência das coisas. Porque esse ato de ensinar sempre é de cima para baixo, né? Eu sei, a pessoa não sabe, deixa eu ensinar. E nessa as pessoas não se empoderam. Então, quando você cria um contexto de aprendizagem, as pessoas aprendem, as pessoas desenvolvem autoconfiança e crescem.
Então, lembrem que vocês estarão num contexto não de ensino, mas de aprendizagem. Inclusive do mestre, inclusive de vocês. Vocês vão aprender na interação e vão crescer, e na próxima interação vocês vão estar melhores. Porque a gente tem que também definir o que é aprender. Muitas vezes nós criamos contexto para as pessoas aprenderem um conceito, aprenderem um conhecimento, por exemplo. Mas muito do trabalho de crescimento e evolução é você criar um contexto para as pessoas intuírem coisas, terem insights, terem ideias inéditas. Esse é um trabalho fantasticamente importante, né? Porque as coisas mais inovadoras acontecem nesse plano, não é de processar alguma coisa que já está conhecida, é de descobrir o inédito. E esse é o campo das ideias, o campo da intuição. Um quarto princípio seria essa ideia de que não é essa questão de memorizar. Esse negócio de memorizar e devolver, isso já era muito tempo atrás. E uma das coisas mais importantes que nós estamos falando aqui, por isso que a gente tem insistido muito nesse trabalho com vocês, é de conseguir capturar o espírito das coisas. Entender o espírito da lei, entender o espírito do princípio. Entender o espírito ou a essência do que nós estamos fazendo aqui. Então, no momento que a gente compreende a essência das coisas, a gente, usando essa essência, a gente cria uma série de coisas e age de um jeito coerente, conseguindo maravilhas ao nosso redor. Então, essa capacidade de capturar o espírito das coisas é algo que vocês precisam desenvolver o tempo todo, né? E muitas vezes, no contexto em que vocês estão conversando e ajudando as pessoas a conversarem, é você não se perder. E você está na essência das coisas, mesmo que as pessoas desviem, vocês trazem de volta ao centro das coisas. Tudo bem? Para isso vocês precisam estar se desenvolvendo. Ao mesmo tempo, vocês estão também ajudando as pessoas a capturarem o espírito das coisas e não só decorarem ou memorizarem a letra da coisa, a letra da lei. A outra coisa interessante nesse trabalho e nos trabalhos em grupo, que é o tempo todo, né? Num certo sentido, é contar com ajuda mútua. Vocês vão ter mesa de 5, 6 pessoas, não é isso? Agora, nós vamos ter grupos bastante diversificados. E aí, contem com ajuda mútua. Sempre vai ter alguém que capturou um detalhe, que vai ajudar os outros. Num outro momento é o outro que percebeu, você não percebeu. E essa ajuda mútua cria coisas fantásticas. Então, dê um tempo para as pessoas se ajudarem. E não entrem cedo demais. Porque se o grupo trabalhar em conjunto, eles resolvem a grande maioria das questões. O papel de vocês é colocar a equação na mesa, colocar a questão na mesa, né, e deixar que as pessoas se conversem. Pessoal, contem que nos grupos, o grupo é muito rico, muito rico. As pessoas estarão se ajudando mutuamente e cabe a vocês criar um contexto para que isso seja facilitado, que haja muito boa vontade das pessoas se ajudarem mutuamente, tudo bem? E para isso é preciso que vocês assegurem também que as pessoas se escutem. E muitas vezes, no afã de falar, as pessoas não estão escutando umas às outras. Isso sempre acontece no início. Mas depois que a coisa vai engrenando, a gente começa a sentir o valor de cada comentário e começa até a escutar com mais cuidado as pessoas. Então, contem sempre com a força do grupo. E mais uma é transcender o lógico racional, transcender o mental. O maior crescimento que existe nas pessoas não é aqui, na lógica racional. A gente processa muito bem aqui, né, essas coisas. Mas as coisas que são mais significativas não acontecem no plano mental, não é o racional. Esse é o mais fácil. Ele processa muito as coisas, mas o crescimento não acontece por aí. Embora muita gente ache que as coisas estão nesse plano do mental. Muitas vezes o nosso papel é tirar as pessoas do mental, porque fica frio e muitas vezes não cresce porque o emocional não encontra espaço para entrar, e nem o intuitivo. Então a ideia de, muitas vezes, por isso que a gente diz que é bom às vezes quebrar
o clima quando está ficando muito mental e a gente introduz algo na área da arte. Então, às vezes é uma música e de repente mexe com as pessoas e as pessoas saem do mental e começam a operar de um outro jeito. O grande objetivo do mestre, do facilitador, é assegurar que as pessoas estejam presentes por inteiro. E a mente é só um detalhe. Tem a mente, tem o teu corpo, né? Então tem todos os não verbais que estão sendo emitidos que nós estamos capturando. Eu estou capturando que o cara não concordou comigo e tal, né? Mas eu estou atento e estou sacando isso. Então tem o intuitivo, tem o emocional. E o intuitivo está muito ligado ao espiritual, né? A nossa essência, que está capturando muito mais coisas do que a gente está mentalmente capturando. E a coisa é desproporcional, viu, pessoal? A gente captura muito pouco pelo mental. Mas o nosso ser está capturando, assim, centenas de milhares de coisas além do que a mente consegue capturar. E o 7 é ouvir, 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 ouvir. A ponto de a gente começar a capturar o que está nas entrelinhas, até capturar o que não foi dito. E aí você atua sobre o que não foi dito, mas que estava lá no fundinho da cabeça da pessoa que falou. A nossa sensibilidade começa a evoluir a ponto de capturar isso. E aí você processa e devolve para o grupo. Aí o grupo cresce, porque começa a perceber coisas que não tinham percebido antes. E a própria pessoa também saca que ele disse uma parte, mas tinha algo na intenção que não foi compartilhado. E que isso segura, inclusive, a relação. E no 7º vamos incluir conectar, 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 conectar. E talvez estimular, 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 motivar, motivar, motivar. Ouvir, 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 conectar, 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 estimular, estimular, estimular.